Saudações fraternais, queridos irmãos e irmãs da Fraternidade Universal de Otalgnose e demais amigos que nos acompanham. Meus irmãos, no vídeo anterior nós falamos sobre as forças cósmicas, antagônicas. Essas forças cósmicas foram percebidas pelos nossos irmãos cristãos eutalgnósticos, não eutalgnósticos exatamente, né? Eu não estava completa essa sigla. Os nossos irmãos gnósticos do cristianismo primitivo, eles perceberam essas forças cósmicas e eles alguns associaram, né? Porque haviam várias correntes gnósticas, né? E alguns associaram ao mesmo conceito que há um entendimento muito amplo entre os estudantes de zoroastrismo, de masdeísmo, né? Eles acreditavam, os gnósticos, é muito importante para vocês perceberem uma diferença profunda que existe entre eutalgnósticos e gnósticos. Gnósticos cristãos primitivos, né? Nós não somos cristãos primitivos, nós somos também cristãos porque nós acreditamos que Yeshua, nosso irmão, nosso mestre, um educador da humanidade, nós acreditamos nas palavras dele, mas também acreditamos nas palavras de outros grandes mestres da humanidade, como os grandes educadores, como Akhenaton, os grandes sufis, os grandes mestres sufis, como o Shams de Tabriz, o Rumi, o profeta Muhammad, o Imam Ali, e muitos outros grandes mestres do conhecimento que viveram aí no passado. Nós acreditamos em todos os mensageiros de Deus que são corretamente guiados, né? E então a nossa crença eutalgnóstica não se restringe a uma linhagem só, são várias. E então os gnósticos primitivos do tempo do cristianismo ali entre o primeiro, segundo e até terceiro séculos, antes deles serem exterminados, perseguidos, queimados, assassinados, né, pela igreja, a falsa igreja romana, né, que hoje se dividiu em várias facções diferentes. Esses irmãos gnósticos, eles tinham um conceito de que tudo era dividido em duas forças, né, que havia um dualismo cósmico, e que o criador deste mundo material era o Yaldabaoth, a entidade caótica do mal que nós já até citamos aqui no início do livro. E eles acreditam que o Criador abandonou, de certa forma, a criação e Yaldabaoth criou o mundo material. Deus criou o pleroma, né, que é tudo que é perfeito, né, um mundo sagrado. E o Yaldabaoth criou o mundo material, né, que é o mundo corrompido. Há uma certa semelhança, uma certa analogia, sim, entre essa crença gnóstica primitiva com a nossa eutalgnose. No entanto, são correntes de pensamento distintas, com todo respeito a eles, né? Nós acreditamos que o Yaldabaoth não tem capacidade nenhuma para criar nada. Yaldabaoth, ele é um ilusor, ele cria ilusões. E esta ilusão, sim, apreende as pessoas, faz com que elas se tornem escravas, né? Inclusive, hoje existem centenas de milhares de religiões que elas estão sob o domínio ilusório de Yaldabaoth, razão pela qual se comete tanta maldade em nome de Deus. Ipso facto. E desta feita, para nós, da eutalgnose, Deus Uno é o Criador Supremo de todas as coisas e não existe outro, certo? E as entidades que nós vamos tratar mais na frente, né, que as pessoas chamavam de deuses, ou devas, elas são criaturas, né? Parte delas são anjos, parte delas são gênios, né? São esses três tipos de inteligências que Deus criou, né? Então tudo é obra de Deus, portanto só há um único Deus. No entanto e todavia, este mesmo Deus foi percebido em várias civilizações e culturas do passado com nomes e características diferentes de acordo com as limitações humanas, e nós já deixamos isso bem claro nos comentários anteriores.
Devido ao avançar do tempo, que é muito curto, nós vamos agora passar a ler o versículo 8 e 9, né, do livro luminoso, livro da criação, seção 1, versículo 8 e 9, que diz o seguinte: no plano microcósmico, às vezes o bem emerge e surge com a aparência obscura, incompreensível, mas age a favor da energia do bem, e às vezes o mal aparece com a aparência de bem, mas age na energia do mal. E a finalidade de suas práticas é o mal, se fingindo de bem, razão pela qual consegue enganar a muitos. Portanto, o grande espírito do bem é a força regida no bem, do bem para o bem. E a força do bem é a energia que move o amor, verdade e justiça de Deus Uno. E a energia primária de tudo o que é bom é o amor de Deus Uno. E foi por sua natureza benevolente que Deus Uno possibilitou que tudo que existiu, existe e ainda existirá, viesse à existência, e todos os louvores são para Deus Uno. É muito interessante isso, porque é uma das coisas mais claras e evidentes que existe no mundo hoje em dia, é essa roupagem que as falsas crenças têm, que os falsos guias espirituais, eles mantêm leis que eles não cumprem. É por isso que Yeshua, Jesus, chamava eles de hipócritas e fariseus, porque eles pregam uma coisa que eles não vivem, e eles condenam tudo e todos. Tudo aquilo que é incompreensível a eles, eles condenam a um inferno que não existe fisicamente. Só existe dentro de uma realidade que eles estão presos a elas, certo? Então, para a eutagnose, o conceito de céu e inferno é diferente, não é um lugar exatamente. O inferno é aquilo que a pessoa vive, quando a pessoa é ruim, quando a pessoa é mal, quando ela é mentirosa, quando ela mente em nome de Deus, quando ela engana as pessoas, ilude e leva ela para crenças limitantes e usa leis arcaicas de mais de 5, 6, 7 mil anos atrás, e tenta fazer as pessoas viverem de acordo com aquelas leis que foram criadas por seres humanos podres para aquela época. Elas estão no inferno, porque elas estão transformando a vida das outras pessoas no inferno, e elas vivem a hipocrisia, portanto. É uma das formas de inferno que se vive. É isso aí, é essa mentira. Então, o mal hoje em dia nem sempre foi assim em todas as épocas. Existiu grandes educadores da humanidade, como foi dito antes, que falaram a verdade, pregaram a verdade, viveram a verdade, mas as outras pessoas que vieram depois corromperam as palavras deles e plantaram a mentira. O Yeshua falou muito sobre isso. O Império Romano, quando viu a mensagem de Yeshua se espalhando e sendo amplamente aceita no meio da população mais pobre, imediatamente eles trataram de corromper as escrituras sagradas, elaborar um cânon que atendesse aos anseios políticos deles, e eles criaram uma igreja que excluiu todos os outros grupos independentes pequenos, e o resultado foi todas essas perseguições, todo esse mal que existiu, e agora eles não podem mais queimar, torturar e matar as pessoas fisicamente, eles estão fazendo isso de forma psicológica. É o terror psicológico, é o medo do inferno que não existe, que faz as pessoas encherem, abarrotarem as igrejas e enriquecerem os corruptos. Isso não pode acontecer no meio tagnóstico. Essa não é a nossa caminhada, e essa não é a nossa realidade. Nós não viveremos assim. Em eutagnose não há falso milagre, não há cobrança de dízimo, porque isso não é a palavra de Deus e isso não é a nossa realidade. Então, esse versículo ele é um alerta para que toda pessoa que vai viver a verdade de Deus, a plenitude do amor de Deus, segundo os preceitos da eutagnose, ele precisa ter em mente que o mal aparece revestido de bem.
e as trevas vestidas de luz para enganar as pessoas, para atrair as pessoas e conduzir elas para aquelas religiões da perdição. Nós vamos continuar tocando nesses assuntos em vídeos posteriores. Muito obrigado, continue conosco e deixe o seu like e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a este conhecimento.